Seja muito bem-vindo a mais uma live, né? Na verdade, essa é a primeira live da série sobre... Oi, tá travando? Oi, bom dia, Ri. Tá travando? Pra mim tá parecendo que tá travando. Não, tá não, né? Beleza, hoje nós vamos falar sobre perfil de personalidade. Essa semana toda vou falar sobre perfil de personalidade no casamento. Você sabia que perfil de personalidade influencia no seu relacionamento? É verdade. Infelizmente, o número de divórcios é muito grande devido às diferenças de perfil de personalidade por não saber lidar com esse perfil. Tá mudo? Vê aí se é o seu ou se é o meu. Poxa, eu coloquei até uma musiquinha aqui. Dá uma olhadinha aí, Ri. Será que tá mudo pra todo mundo? Tá me ouvindo? Quem tá entrando aí tá me ouvindo? Tô vendo que o pessoal tá entrando e tá saindo. Agora sim, beleza. Então nós vamos falar sobre perfil de personalidade essa semana. Vou falar sobre perfil de personalidade no casamento. Infelizmente, muitos divórcios acontecem porque as pessoas não sabem lidar com o perfil de personalidade do cônjuge. E nós vamos falar sobre isso. Tá normal, né? Beleza. Então nós vamos falar sobre perfil de personalidade dos filhos. Gente, conhecer perfil de personalidade dos filhos é fundamental. Eu vou contar uma história minha para vocês terem uma ideia. Enquanto o pessoal vai chegando aí, essa musiquinha que ela fala sobre free my mind, né? Libertar minha mente. Então, que a gente realmente possa começar essa semana libertando a nossa mente para aprender sobre perfil de personalidade e a importância do nosso perfil, né, na nossa profissão. Você sabia que a sua profissão você escolhe de acordo com o seu perfil de personalidade? E se você escolheu a sua profissão e você não está feliz, é porque você não conhece o seu perfil comportamental. Bora lá, bora começar? A musiquinha aqui acabou. E quem já tá aí, seja bem-vindo. Faça desse dia um excelente dia. Faça dessa semana uma semana incrível. Bora começar. Eu quero começar falando o seguinte, que o que é o objetivo, né, do perfil comportamental? É incrível a gente perceber que desde a barriga da nossa mãe, desde o início da gestação, né, quando a gente ainda tá lá na barriga da nossa mãe, a gente já demonstra o nosso perfil comportamental. Débora, mas como assim? É verdade, gente, a gente já tem um perfil comportamental desde a barriga da nossa mãe. É possível, quem já conhece de perfil comportamental, é possível descobrir o perfil do seu filho ainda na barriga. E eu vou falar sobre isso, vou falar sobre um monte de coisa aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, então fica ligadinho aí a semana inteira. E eu quero começar falando qual é a importância de você conhecer o seu perfil comportamental. Quando você se conhece, quando você conhece o seu perfil, né, quando você sabe quem você é, isso facilita muito as relações interpessoais. Isso facilita muito o seu autoconhecimento, porque a partir do momento que você se conhece, você começa a conhecer as outras pessoas. Então, quando você conhece quem você é, você vai conhecer o que você nasceu para ser, você vai conhecer a sua verdadeira identidade, o seu propósito. Então, perfil comportamental é essencial, é fundamental para o autoconhecimento. Esses dias eu fui fazer análise de perfil comportamental em uma empresa e no final uma pessoa veio me falar assim: nossa, eu comecei a entender o porquê de eu ter quebrado uma empresa. Olha só que coisa interessante, uma pessoa veio me falar que ela entendeu durante a análise de perfil comportamental dela
que ela quebrou uma empresa porque o perfil comportamental dela levou a isso. Débora, isso é possível? Sim. Na verdade, gente, a gente vai ver aqui, ó, até estilo de compra. Cada perfil comportamental tem uma forma de comprar. Cada perfil comportamental tem uma forma de se vestir. Olha só a minha blusa hoje. Hoje eu estou vestida de acordo com um perfil comportamental. Então, assim, isso é muito importante a gente saber. Às vezes você vai olhar o seu armário, o seu guarda-roupa, e você vai falar assim, nossa, mas eu só tenho roupa assim. Seu perfil comportamental mandando na hora da compra. E tudo de uma forma muito inconsciente. É interessante que às vezes você vai comprar um carro, por exemplo. E aí você chega lá, se o vendedor não conhece o seu perfil comportamental, provavelmente ele vai ter muita dificuldade para vender para você. Então, perfil comportamental, ele simplesmente comanda várias áreas da nossa vida e é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje. Então, bora lá. O perfil comportamental, ele fala muito sobre as suas motivações, aquilo que você faz, o porquê você faz, como você faz. E isso é interessante você conhecer. Você saber por que você age de determinada maneira, por que você fala de determinada maneira. Imagina dentro de um casamento, gente, imagina dentro do relacionamento familiar, dentro do casamento, você sabendo por que o seu cônjuge age de determinada maneira. Imagina você dentro do casamento, sabendo e entendendo por que o seu cônjuge fala daquela forma, por que ele às vezes se isola no canto e não quer muito papo. Tudo isso você descobre no perfil comportamental. Gente, quem tá chegando aí, seja bem-vindo, faça desse dia um excelente dia. Gilielson, Guilherme, Elisa, Valdiane. Gente, sejam bem-vindos. Rivani, que tá aí, sejam muito bem-vindos. E o que acontece? A gente precisa conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E a análise de perfil comportamental, ela também traz isso. Quando você conhece o que você é bom e naquilo que você pode ser melhor, isso facilita muito nas suas escolhas, isso facilita muito, inclusive, no seu trabalho, na sua carreira. Eu tô falando aqui de um modo geral, mas eu vou aprofundar esse assunto, tá? Eu tô querendo trazer para você aqui o benefício de você se conhecer, o benefício de você saber qual é o seu perfil comportamental. É interessante que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não sei por que eu faço isso sempre dessa mesma forma. E aí, quando ela fez a análise de perfil comportamental, ela entendeu. Especificamente, a situação era, ela tinha um chefe que ela já trabalhava com ele há mais ou menos 20 anos. E esse chefe, toda sexta-feira, ligava para ela e pedia para ela dar conta da agenda dele, do fim de semana, porque ele não tinha controle de absolutamente nada, tudo era ela que tinha. E aí, fazendo análise de perfil comportamental, ela descobriu que o perfil dela era um perfil dominante, e uma dificuldade que o dominante tem é de delegar, é de passar as informações, de fazer, faça assim, haja assim. E aí, o que aconteceu? Ele deixava tudo na mão dela, e isso sobrecarregava ela, só que ela não sabia que tinha a ver com o perfil. Quando ela descobriu, ela falou, opa, calma aí, então se eu tenho isso comigo, eu posso delegar, eu posso aprender. Gente, uma coisa muito importante, perfil comportamental, ele não é um rótulo. Eu gosto muito de falar isso. Muita gente chega e fala assim, eu ajo assim porque eu sou dominante e pronto. Eu ajo assim porque eu sou influente e tá tudo certo. Eu ajo assim porque eu sou um conforme. O objetivo da análise de perfil comportamental não é te rotular, não é te colocar dentro de uma caixa. É te fazer entender o que você tem de bom, né, de positivo, de pontos fortes no seu perfil. É fazer você identificar os seus pontos de melhoria, os pontos fracos do seu perfil, e é te ajudar numa adaptação.
essa adaptação ela é fundamental para a convivência. Eu não tenho como conviver com uma outra pessoa se eu não me adaptar a ela. Então, essa pessoa que eu tô comentando aqui, né, que ela tinha um perfil dominante e ela tinha dificuldade de delegar, quando ela aprendeu perfil comportamental, quando ela percebeu, ela começou a trabalhar e a desenvolver habilidades que ela não tinha, que o perfil dela não tinha. Então, o objetivo da análise de perfil comportamental, de você conhecer o seu perfil, é exatamente esse, é você saber aquilo que você tem de bom e potencializar isso ao máximo. Por exemplo, se você é uma pessoa que é boa em comunicação, você vai potencializar isso, você vai usar isso da melhor forma possível. Você vai usar isso para fazer network, você vai fazer isso para fechar vendas, você vai usar aquilo que você tem de bom, né, para potencializar aquilo que você quer fazer, aquilo que você já faz. Agora, se você tem algo, vamos colocar em negativo, né? Eu não chamo de negativo, eu gosto de falar de pontos de melhoria que todos nós temos e todos os perfis têm. Então, se você tem um ponto de melhoria, você vai focar nele para quê? Para melhorar, para mudar. Então, a análise de perfil, o perfil comportamental, ele não é um rótulo, eu não bato um carimbo na cabeça da pessoa e falo assim, você é isso e pronto e acabou. Não, muito pelo contrário. Você é assim, mas você é livre para ser da forma como você quiser. Você é assim, mas você pode adquirir conhecimentos e capacidades de outros perfis. Bom dia, Marcelo! Seja bem-vindo, amigo! Então, o perfil comportamental, ele vai falar muito a respeito de você, a respeito da forma como você age. Esse meu amigo Marcelo aqui, a gente trabalhou junto, ó. Pense no cara influente. Nossa, influência aqui demais, né, Marcelo? Super simpático, cria vínculos facilmente com as pessoas. Então, assim, isso é um ponto muito positivo. Uma coisa muito importante, não existe um perfil melhor, um perfil pior. Uma vez eu vi uma moça, bom dia, ele tá rindo aqui, ó. Um dia eu vi uma moça chorando no banheiro, quando eu fiz esse curso, a primeira vez que eu fiz um curso de análise de perfil comportamental, que eu me formei em analista de perfil comportamental, foi em 2015. E eu fiz uma ferramenta americana, uma ferramenta dos Estados Unidos. Na época, era a única ferramenta que eu conhecia, uma ferramenta incrível, SOR, porém, como ela era em dólar, aqui pra gente, com o dólar no preço que tá, ficou um pouco inviável, né? E aí, ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz uma outra formação com uma ferramenta brasileira, que eu vou falar sobre ela, acho que na sexta-feira, na quinta ou na sexta, que é incrível, maravilhosa, muito completa. E assim, nesse curso, eu fui ao banheiro, cheguei lá e encontrei uma moça chorando, mas assim, ela tava chorando, e eu olhei e falei assim, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar em alguma coisa? E ela começou a chorar e falando assim, eu odeio o meu perfil é um perfil ruim, meu perfil não é legal, meu perfil não tem nada de bom. E aí na hora eu falei, mas como assim? De jeito nenhum, não existe essa coisa de um perfil ser bom, de um perfil ser ruim, não existe isso. E isso precisa estar muito claro na sua cabeça, na nossa cabeça, porque não existe um perfil melhor e um perfil pior. Existe o seu perfil, existe o meu perfil. E todos os perfis têm pontos a melhorar, todos os perfis têm coisas muito boas e todos os perfis têm pontos a melhorar. Então, isso precisa estar muito claro. Vamos imaginar aqui uma gilete. Gilete, gente, gilete. Sabe aquelas giletes antigas, né? Que vinha para encaixar no aparelho de barbear? Quem é mais velho aí vai entender, vai lembrar. Aquela gilete, ela é super afiada e ela realmente pode cortar o rosto, né? De quem tá fazendo ali a barba, ela pode causar um acidente. Mas aquela gilete, ela não vai cortar uma árvore. Agora pensa num machado, um machado super afiado. Você não vai usar um machado para fazer a barba.
você vai usar o machado para cortar a árvore. Então, cada elemento tem a sua importância. A gilete, elas têm uma utilidade, ela serve para fazer a barba, assim como o machado vai cortar uma árvore, não vai ser para fazer a barba. A Riveni tá falando aqui, existem perfis sendo usados no lugar errado, e isso que é ruim. Exatamente isso que eu tô querendo falar. O que muitas vezes você pode estar achando o seu perfil ruim é porque você está no lugar ruim. Você não está encaixado no lugar onde você deveria. Gente, isso é muito importante, porque os perfis certos, no lugar certo, ele consegue realizar coisas que o perfil certo no lugar errado não consegue. Então, tem até uma história de um empresário que contratou uma pessoa para um determinado cargo. E essa pessoa entrou na empresa e assim, foi uma bagunça. A empresa, assim, as coisas começaram a dar errado. E ele falou, nossa gente, foi só essa pessoa entrar e as coisas começaram a acontecer de forma errada, eu não tô entendendo. E aí ele demitiu a pessoa. Só que quando ele demitiu essa pessoa, o ambiente da empresa ficou horrível. O ambiente da empresa simplesmente assim, o clima organizacional da empresa mudou totalmente. E aí ele falou assim, calma aí, tem alguma coisa. E aí foi conversar com o pessoal daquela área e o pessoal falou, olha, a fulana que você contratou, nossa, ela era muito legal, ela era muito pra cima, ela levantava o nosso astral. E aí ele começou a perceber que, na verdade, as coisas começaram a dar errado porque aquela pessoa estava no lugar errado. Só que ela era uma chave dentro da empresa, ela era uma peça-chave para o sucesso da empresa, para o clima organizacional da empresa. Então, você precisa estar atento a isso, você precisa ser a pessoa certa no lugar certo. E se você é um empresário, tem recentemente eu fiz análise de perfil comportamental de uma empresa e a dona dessa empresa já falou, eu não vou mais contratar ninguém sem fazer análise de perfil comportamental. Por quê? Porque ela percebeu que é importante que as pessoas certas estejam nos lugares certos. E foi interessante porque na recepção dela, ela sempre falava, eu quero uma recepção doce, eu quero uma recepção calorosa, eu quero recepcionistas atenciosas. Só que o perfil comportamental das recepcionistas dela não tinha nada a ver com isso. Eram pessoas muito diretas, eram pessoas que não se ligavam às necessidades dos outros, eram pessoas muito analíticas, nada de conectividade. Então, olha aí a importância. Se você quer ter pessoas calorosas, amorosas na sua recepção, você precisa contratar um perfil que tenha essa característica. E aí não adianta você pegar e colocar uma pessoa que não tem essas características na sua recepção, na sua empresa, e você querer que essa pessoa desenvolva isso. Então, sem ela conhecer, ela pode desenvolver novas habilidades desde que ela se conheça, ok? E como que é o perfil comportamental? Nós temos aí basicamente 4 perfis. Se você quiser anotar, gente, eu sugiro de verdade que você venha para essa live e anote aí os perfis, porque você vai ter assim muitos insights ao longo da semana. Nós temos 4 perfis comportamentais básicos. Nós temos o dominante. Quem é o dominante? O dominante, eu vou falar um pouquinho sobre cada um para você ter uma ideia, tá? Então, fica ligadinho aí. Quem é o dominante? O dominante é aquela pessoa que comanda, é aquela pessoa que tá lá na frente, que tá sempre... É a pessoa que dá ordens, né? Uma característica do dominante... O Giliel está falando aqui, até no casamento é importante saber o perfil. Principalmente no casamento, amiga, eu vou falar sobre isso, viu? O dominante, ele é aquela pessoa que tem o controle, ele é aquela pessoa que tem o poder, que tem a decisão na mão. Ele é o que comanda.
Imagina dentro do casamento, vou pegar aqui que o Gilielson falou sobre casamento. Dentro do casamento, normalmente tem um que comanda. Imagina se não tem ninguém que comanda esse casamento, o casal simplesmente fica ali à deriva, né? Então, normalmente tem um que comanda. Não necessariamente esse que comanda, ele é um perfil dominante, tá? Isso tem que ficar muito claro. Mas sempre tem um que comanda. E o comando, ele é uma característica muito forte do dominante. O dominante, ele quer comandar, o dominante, ele quer estar na frente, o dominante, ele quer decidir, ele é a pessoa que decide. Uma outra coisa, uma outra característica do dominante é a firmeza dele. Ele é uma pessoa firme, ele tem voz, né? Assim, ele fala e as pessoas percebem que ele tem o comando na mão. Então, ele é uma pessoa que tem firmeza. Ele tem firmeza nas decisões, ele decide as coisas de forma muito rápida, ele decide de forma muito intuitiva. Então, o dominante, e ele tem uma visão de futuro incrível. Sabe aquelas pessoas assim que você olha e fala assim, gente, mas como que ele visualizou isso? Ele tem uma visão de futuro, ele consegue enxergar lá na frente. Esses dias eu estava lendo um livro muito legal, que se chama Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. E dentro daquele livro a gente percebe muito essa característica dominante dele. Geralmente essas pessoas que têm muito sucesso, que fazem muito sucesso, que crescem muito rápido, são pessoas dominantes. Por quê? Porque eles têm uma visão de futuro, eles conseguem enxergar lá na frente e eles decidem as coisas muito rápidas e eles decidem tudo de forma muito intuitiva. Então, essa característica do dominante é muito interessante. Por outro lado, o dominante tem algumas características que não são tão legais quanto a questão do próprio perfil, que é uma comunicação. Ele geralmente tem uma comunicação mais direta, uma comunicação às vezes até um pouco ríspida. E as pessoas ouvem o dominante falando e acham assim, nossa, esse cara é arrogante. Nossa, essa pessoa, ela é tão assim, tão cheia de si. Nossa, essa pessoa, ela é muito snob. Nossa, essa pessoa, ela é muito narizinho empinado, né? Por quê? É o estilo de comunicação. O estilo de comunicação do dominante é um desafio. É um desafio para ele e é um desafio para quem convive com ele. Imagina dentro do casamento. Imagina dentro do casamento, às vezes o marido ou a esposa tem uma comunicação mais assertiva, né? Vamos dizer assim, uma comunicação mais direta, uma comunicação até um pouco mais grosseira. E aí o cônjuge não conhece de perfil comportamental, vai ter briga o tempo inteiro, vai dizer assim, você é muito grosso, você é muito ignorante, é a forma como ele fala, é o perfil dele. Então, muitas vezes, aí você vai dizer assim, nossa, Débora, mas então eu tenho que aguentar o perfil do meu marido? Não. Se ele conhecer o perfil dele, se ele perceber que a comunicação é um ponto de melhoria, que ele precisa melhorar essa questão da comunicação, ele vai fazer isso de forma consciente. E aí acabaram as brigas. Por quê? Porque você não vai mais precisar ficar brigando com ele, vocês não vão mais ter aqueles fights dentro de casa por conta da forma como ele fala. Ele vai ter consciência de que isso é algo que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar, e ele vai fazer isso de forma consciente. Por isso que eu falei no começo aqui, o perfil, ele não é um rótulo, ele não é uma coisa assim, vou colocar aqui, eu sou isso e pronto. Não, ele é para quê? Para você se conhecer e para você ter nas suas mãos as ferramentas para mudar, as ferramentas para melhorar, as ferramentas para crescer, ok? Então, outra característica do dominante, ele é muito ousado, ele vê uma coisa e ele vai atrás.
Esses dias eu atendi uma pessoa, ela é dominante pura, gente, e eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas assim, ela é dominante pura lá nas alturas. E ela simplesmente decide aquilo que ela quer. E aí foi interessante que ela estava me contando que ela viu um terreno para alugar. E ela ligou para o dono do terreno e perguntou assim: você não está querendo vender o terreno, não? E o dono do terreno falou assim: tô, só que o terreno é caro, o terreno é 10 milhões de reais. Aí ela, 10 milhões? 10 milhões é muito barato. E aí eu acho que o cara do outro lado ficou pensando assim: gente, que doideira, né? E detalhe, ela não tem nem 1 milhão. Mas o que é isso? A ousadia. É a ousadia, ela já tá visualizando lá na frente, ela já tá com uma visão de futuro de que aquele terreno vai ser dela. E ela é ousada na negociação, ela é ousada na forma como ela fala com o proprietário. E isso é uma coisa muito natural do perfil. Ela faz isso totalmente sem perceber. Porque hoje ela já percebe, né? Porque ela já fez análise de perfil comportamental, ela já se conhece, mas ela diz que passou a vida inteira fazendo isso sem perceber, sem observar. Então, se você vê aqui uma característica do dominante, que é essa questão da ousadia. Outra característica muito forte do dominante é a competitividade. Gente, imagina dentro de casa um casal onde os dois são dominantes. Meu Deus, os dois são dominantes. Então, eles ficam ali o tempo inteiro o quê? Competindo. Eles ficam ali o tempo inteiro competindo. Será que gera uma discussão? Será que gera desentendimento? Com certeza, né? Porque eles estão ali, ó, o tempo todo competindo. É uma característica do perfil. O dominante, ele é muito competitivo. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Vamos pegar aqui um dominante que trabalha com vendas. E lá dentro da empresa, ele vai ser bonificado, o melhor vendedor do mês vai ser bonificado, vai receber, sei lá, 5 mil reais a mais. Estou dando um exemplo aqui. O cara que é dominante, ele, ó, vai fazer de tudo para poder vencer, porque ele tá numa competição. Ele se colocou numa competição. Então, ele vai fazer de tudo para poder bater essas metas. Débora, e os outros perfis? Aí, cada perfil vai ter uma característica, vai ter uma reação em relação a isso. E aí é muito interessante, você que é empresário, você que trabalha com vendas, você que é dono de empresa, é muito legal você conhecer o perfil dos seus funcionários. Por quê? Porque alguns funcionários seus vão se motivar, vão trabalhar, vão vender mais porque entrou numa competição. Já outros, já vão ter outros funcionários que vão dizer assim: eu não vou competir. E aí ele simplesmente não vende como você gostaria, ele simplesmente não bate a meta como você gostaria, porque esse tipo de competição não é um motivador para ele. Então você precisa conhecer quais são os motivadores dos seus colaboradores. A Rivani tá falando aqui: saber os perfis da minha família e o meu me ajudou a ser mais paciente e tolerante com meu marido e meus filhos. Tá vendo? É isso mesmo. Ensina, né, a gente a ser mais tolerante. Eu vou contar aqui uma história, gente, porque nós temos assim a semana inteira, né? Hoje eu vou falar só sobre o perfil dominante, tá? E eu vou falar aqui uma história minha e do meu marido. Eu sou muito dominante. Dentro da análise de perfil, nós temos uma escala. Por que eu tô falando que eu sou muito? E existe essa coisa de ser muito e de ser pouco, tá? Nós temos uma escala que vai de 0 a 100. Anota isso aí, ó, de 0 a 100. Tudo que tá acima dos 50 é um perfil alto, é um perfil forte. E tudo que tá abaixo dos 50 é um perfil fraco, é o perfil baixo.
Eu vou trazer para vocês essa semana uma análise para vocês verem como como funciona, tá? E aí o que acontece? Tudo que tá acima é um perfil alto seu. E aí quando eu falei aqui de uma pessoa que ela era dominante pura, significa que ela só tem um perfil acima de 50. É normal, é mais comum ter dois, tá? Ter dois perfis acima de 50 e dois perfis abaixo de 50, lembrando que são 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme. Então, é normal você ter 2 perfis altos e 2 perfis baixos. É um pouco incomum, mas nessa empresa que eu fui fazer análise de perfil comportamental, de 18 funcionários, 2 tinham perfis puros. O que é o perfil puro? O que eu falo que é um perfil puro? Perfil puro é você só ter um perfil alto. É um dominante alto, é um influente alto, somente ele e os outros 3 abaixo de 50. E aí nessa empresa eu falei, gente, de 18 funcionários, nós temos 2 perfis altos e os 2 perfis são dominantes. E os 2 perfis dominantes são dos sócios da empresa. Então imagina, né, como que esses sócios estão ali o tempo inteiro competindo entre si. Como que esses 2 sócios estão ali o tempo inteiro precisando um baixar a guarda para o outro decidir e depois o outro decide, esse baixa a guarda. Então eles estão ali aprendendo. No dia que ela viu que os donos, né, os proprietários viram os perfis, uma das pessoas me falou assim, vai ver que é por isso que a gente casou. Aí eu falei, casou nos negócios, né? Eles não são casados. Ela falou, vai ver que é por isso que nós casamos no negócio. Eu falei, e agora é muito importante vocês conhecerem o perfil de vocês, os desafios dos perfis de vocês, para vocês permanecerem casados. Porque a chance de 2 pessoas que têm o mesmo perfil se manterem ali juntas, trabalhando na mesma visão, é muito complicado isso. Realmente exige muito dos 2 se conhecerem, dos 2 abrirem mão para que o outro possa exercer a sua função, e aí fica nessa troca, tá? Isso é muito importante. E aí o que acontece? Às vezes pode acontecer de ter 3 perfis altos. É raro também, mas acontece, tá? E o que aconteceu? Quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental, a primeira vez foi em 2015. E agora eu vou contar uma história minha. Não vou contar hoje não, vou deixar para contar amanhã, quando eu for falar de relacionamento de pais e filhos. Me lembra amanhã, tá? Amanhã eu vou falar sobre relacionamento de pais e filhos e vou falar um pouquinho sobre o perfil comportamental. Eu sei que quando eu fiz o meu perfil comportamental em 2015, a primeira vez, eu descobri, né, assim, por que eu falava de determinada forma, por que eu agia de determinada forma. Meu perfil é um dominante influente. Então, eu tenho um dominante acima dos 50 e tenho um influente acima dos 50. Alguém tinha dúvida disso, gente? Não, né? Por favor, né? Hoje, eu tô aqui de perfil influente. E isso se reflete no meu armário. Eu vou falar sobre isso também. Isso se reflete, inclusive, nas roupas que eu visto. E aí, o que acontece? O perfil do meu marido é um influente estável. Influente estável. Quando eu falar sobre o influente amanhã e quando eu falar sobre o estável na quarta-feira, você vai entender como que era a coisa aqui em casa. Você vai entender. Então, conhecer o meu perfil e conhecer o perfil do meu marido foi fundamental, foi essencial. E ele, muitas vezes, hoje, ele entende por que eu falo, né? Aquilo que eu falei, o dominante, ele é mais direto, ele é muitas vezes ríspido na forma de falar, ele muitas vezes é mais grosseiro na forma de falar. É o estilo dele, é o perfil dele. Só que isso pode ser trabalhado, mas de vez em quando
acontece de escapulir. Ontem mesmo aconteceu uma coisa aqui em casa, a gente estava fazendo um material, e aí meu marido foi me mostrar o vídeo, e aí eu falei, não, amor, mas aí ele, calma aí. Então assim, por quê? Porque a gente precisa, né, muitas vezes lembrar e baixar um pouquinho. Então, isso acontece, tá? Isso acontece. A Riveri tá falando aqui, eu sou mais influente do que dominante. Não sabia da cor, mas realmente tenho bastante verde no armário. Amiga, mas não é só verde não, tá? Na verdade, se você é mais influente do que dominante, você vai olhar os seus armários, seu armário de roupa, e você vai ver que tem muita roupa colorida, tá? O influente, ele gosta de roupa colorida, o influente, ele gosta de cor, porque o que acontece? Eu não vou falar do influente hoje, mas o influente, ele gosta de cor, tá? Eu, como o meu mais forte é o dominante, eu fui fazer umas fotos no começo desse ano, e aí veio uma personal stylist para me ajudar a escolher as minhas roupas. E quando eu fui tirando as roupas do armário, ela falou assim, quantas roupas pretas você tem? Eu falei, eu não sei. E aí a gente foi contar e realmente eu tinha muita roupa preta. E ela falou, pelo amor de Deus, para de comprar roupa preta. Débora, o seu armário tem muita roupa preta. E aí ela ficou chocada quando ela viu os meus sapatos, porque eu tenho sapato rosa, eu tenho sapato laranja, eu tenho sapato marrom, eu tenho sapato vermelho, eu tenho sapato dourado. Então, o que acontece? Eu, como sou dominante, eu uso muita roupa preta, muita. É uma coisa muito comum. O dominante, ele gosta de colocar uma roupa preta. Por quê? Porque a roupa preta, ela comunica o quê? Poder, domínio, né? Tá ali, a roupa preta, ela demonstra essa questão do poder, do domínio, como é que eu vou colocar? Da superioridade, né? Para pensar quando você vai ao shopping, qual é a cor das roupas dos seguranças? Geralmente é preta, né? Porque o que eles querem comunicar ali? Que eles são uma autoridade. Então, a roupa preta, ela comunica muito isso. E aí, o que acontece? A minha personalidade, o meu perfil influente, ele vai muitas vezes para o sapato. Então, o que acontece? Eu visto uma roupa toda preta e um sapato rosa. Eu visto uma roupa toda preta e um sapato vermelho. Eu visto uma roupa toda preta e um sapato laranja. Então, assim, essas cores, assim, de sapato, principalmente, me chamam muito a atenção. Então, preto é sóbrio, né? E o dominante, ele gosta muito do preto. Então, ele usa bastante preto. E aí, o que acontece? A minha outra parte, né, o meu segundo perfil acaba indo para o sapato, muitas vezes para um brinco, uma coisa mais de cor. Então, isso é perfil comportamental. Engraçado que quando eu conheci o irmão do meu marido, gente, olha só que interessante. Quando eu conheci o irmão do meu marido, ele parecia que estava todos os dias com a mesma roupa. Todos os dias ele parecia que estava sempre com a mesma roupa. Aí eu ficava assim, gente, mas engraçado, por que ele só usa essa roupa? Eu não conhecia nada de perfil comportamental em 2003, né? Eu fui conhecer de perfil comportamental em 2015. Então eu estranhava. E ele parecia que estava sempre usando as mesmas cores, as cores muito neutras. Ele usava sempre bege, cinza, bege, cinza. Aí eu me lembro que uma vez a gente já estava casado, a gente foi para São Paulo e aí nós trouxemos uma camisa para o meu cunhado, uma camisa azul escura com os pontinhos assim bem pequenininhos assim, pareciam umas gotinhas de chuva, branquinho, assim, mas um negócio muito discreto. E ele nunca usou essa camisa. Depois que eu conheci de perfil comportamental, eu entendi que o perfil dele é na linha do
neutro, é na linha do palha, é na linha assim do quanto menos melhor, sabe? Assim, mais discreto melhor. Existe esse perfil também. Então, por isso que eu falo que é muito importante você conhecer de perfil. Se você trabalha numa loja de roupa, por exemplo, você tem que identificar qual é o perfil do seu cliente para poder oferecer para ele. A Rivani tá aqui, ó. A Rivani, ela é arquiteta. Ri, como é que é você apresentar um projeto com cores mais vibrantes para um cliente que tem um perfil que não gosta muito de cores? Então, você precisa conhecer o seu cliente. Muitas vezes você vai achar lindo, maravilhoso, né? Nossa, muito incrível essa cor. Mas a pessoa vai olhar e vai falar, eu não uso isso na minha casa. Então, isso é muito importante, você conhecer de perfil. E o dominante, ele gosta de desafios. Gente, se tem um dominante na sua empresa, você pode ter certeza que ele gosta de desafios. Ele se sente motivado quando ele é desafiado. A Riveni tá falando aqui, eu ganho tempo na entrevista para tentar captar o perfil comportamental da pessoa. Olha aí que legal. Você já conhece o seu, então isso facilita você conhecer o perfil das outras pessoas. Show! O dominante, ele é motivado por desafio. Então, se você tem na sua empresa um colaborador que gosta de desafio, você precisa desafiá-lo. Ele precisa se sentir desafiado para permanecer na empresa, você sabia? Muitas empresas têm muita rotatividade, tem uma rotatividade muito alta de funcionários. Por quê? Porque o funcionário não se sente desafiado pelo trabalho e às vezes o perfil dele é um perfil que gosta de desafios. Então você precisa saber isso, você precisa conhecer isso. E aí o dominante, ele gosta de ser desafiado, ele gosta daquela coisa assim, será que você vai dar conta? Eu trabalhei por muitos anos no Park Shopping, eu trabalhava na administração do Park Shopping, eu cuidava de contratos de lojas. E eu trabalhava diretamente com o superintendente do shopping. Eu trabalhei lá 4 anos, 3 para 4 anos. E o superintendente do shopping, até hoje, assim, meu amigão, amo assim de paixão ele, uma gracinha do seu Lacombe. Ele é aquele paranaense, sabe? Dominante, muito, 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 muito. E ele com certeza conseguia fazer essa leitura de mim, né? Eu não sabia, eu não entendia porque eu só fui entender isso depois, quando eu conheci de perfil comportamental, mas ele provavelmente já conhecia, até porque ele estava num cargo de gestão, então provavelmente ele já conhecia essa questão de perfil. Eu não conhecia, mas ele tinha um hábito muito interessante. Quando ele queria que eu fizesse alguma coisa que não estava habituada a fazer, ele me desafiava. Era interessante, ele colocava as mãos assim, ó, em cima da mesa, ele se jogava para frente assim em cima da mesa e falava assim, Débora, será que você é capaz de fazer isso? Gente, quando ele falava, será que você é capaz de fazer isso? Ali ele me atiçava, né? Porque eu ia me virar para fazer aquilo, porque ele estava duvidando da minha capacidade, de certa forma, né? Será que você é capaz de fazer isso? Então, quando ele falava, será que você é capaz de fazer isso? Meu Deus, eu fazia de tudo para poder conseguir. Por quê? Porque o meu perfil, ele é motivado pelo desafio. Eu não sabia que comichão era aquele que me dava, mas me dava uma coisa que eu falava, agora eu tenho que provar que eu consigo, eu tenho que provar que eu dou conta, eu tenho que provar que eu vou fazer, porque ele me desafiou. Então, o dominante, ele gosta de ser desafiado e ele precisa ser desafiado. E você que é gestor precisa aprender a desafiar o seu dominante, você precisa aprender a desafiar o dominante que trabalha lá na sua empresa. O dominante, ele é uma pessoa que ele vai estar ali o tempo inteiro
buscando novos desafios. Quando você vê pessoas que mudam de emprego com muita frequência, ele geralmente tem um perfil dominante e ele geralmente está buscando desafios. Ele está sempre em busca de novos desafios. Gente, isso é muito importante. Aí tem gente na família que não entende, tá tudo certo, não sabe mesmo, né? Nada de perfil dominante. Aí tem gente na família que não entende nada do dominante, aí vai falar assim, essa pessoa não para no trabalho, ele não serve pra nada. Ai, meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Essa pessoa tá o tempo inteiro mudando de emprego. Na verdade, ele está buscando novos desafios, ele está buscando algo, ele tem uma visão de futuro, ele é um visionário. Uma característica muito forte do dominante é que ele é um visionário, ele visualiza, ele é aquela pessoa que já está enxergando lá na frente. Ele já está enxergando lá na frente. Então, ele está sempre buscando novas oportunidades. Ele está sempre buscando novos desafios. Isso é uma característica muito forte. Ok? Então, vamos lá? Quem anotou aí? Vamos ver aqui, ó. O dominante, ele tem a característica de quê? De comando, de controle, né? De poder. Essa é uma característica muito forte do dominante. Ele tem essa questão de desafio, ele gosta de ser desafiado, ele busca desafios, ele é muito competitivo, ele tem uma comunicação assertiva, muito direta, às vezes até um pouco grosseira, tá? Isso daqui é uma coisa muito forte. Uma coisa interessante também do dominante, sabe o que é? Ele é impaciente. Tudo para ele é muito rápido, tudo para ele é agora, tudo para ele é nesse momento, tudo para ele é hoje, tudo para ele na verdade era para ontem. Então ele tem essa característica, tá? O dominante, ele tem essa característica de ser impaciente, de ser intolerante muitas vezes. Então, olha aí, às vezes você tem uma pessoa lá, um funcionário na sua empresa que ele é impaciente, que ele não consegue, assim, você quer uma coisa dele, mas ele tem aquela impaciência, né? Às vezes você tá falando e ele tá ali, ai meu Deus, você fala logo. O meu marido diz que essa coisa de acelerar o áudio do WhatsApp para 1,5, 2,5, essa coisa de acelerar o YouTube, né, para 1,25, 1,5, 1,75, 2, isso é coisa de dominante. E é mesmo, gente. Olha, eu não dou conta de ouvir um áudio. Olha lá, ó. Ele tá dizendo aqui, ó, áudio em 2x é a cara do dominante. E é mesmo. Gente, olha, sinceramente, eu não dou conta mais de ouvir áudio em velocidade normal. Pra mim é 1,5 pelo menos. Um dia desse eu mandei um áudio para um amigo, ele tá até aqui na live. Um dia desse eu mandei um áudio para um amigo aqui, ele me fez uma pergunta e eu fui responder. E eu me estendi um pouquinho, eu acho que o áudio deu uns 7 minutos. Eu tinha que explicar, né, assim. Aí eu falei para ele, eu falei, olha amigo, você pode escutar esse áudio, assim, eu sei que ficou grande, mas por favor, não escute na velocidade 2x. No máximo 1,5 você pode escutar, mas 2x não. Porque eu queria que ele prestasse atenção. Mas por que eu falei isso? Porque eu escutaria um áudio de 7 minutos na velocidade 2x. Então, assim, 2x, 1,5 foi criado por um dominante e foi criado para os dominantes. Gente, salva, viu? Olha, é incrível. O meu já deixo lá no e-mail automático. Então, é muito importante você conhecer o seu perfil, você saber por que você age de determinada maneira, por que você fala da forma como você fala, por que você responde da forma como você responde a alguns estímulos. Então, hoje nós falamos sobre o perfil dominante. E lembra do que eu falei aqui, ó. Muitas vezes, lembra da comparação da gilete, que serve para fazer a barba, né? E lembra do machado que vai cortar uma árvore. Os dois são muito importantes, porém, os dois têm
finalidades, tem funções, tem propósitos diferentes. E isso precisa estar muito claro. Gente, uma emoção também do dominante, sabe o que é? Raiva. É raiva. A raiva, ela é uma emoção muito constante do dominante. Por quê? Porque ele fica com raiva de algumas situações, sabe? Assim, e a raiva pra ele não é essa raiva de quebrar as coisas e tal. Às vezes é também. Mas quando eu falo de raiva aqui, eu tô falando de... Depois eu vou fazer esse comentário aí. Quando eu falo de raiva, né, que o dominante ele tem uma raiva dentro dele, é uma raiva da situação. Ele quer uma mudança na situação. Então ele ativa essa raiva para provocar uma mudança. Isso é muito comum do perfil, ok? A Rivani tá falando aqui, então você me ouve feito alvo em os esquilos na velocidade 2x. Não, eu te ouço em 1,5, querida, pode ficar tranquila. Gente, mas assim, é sério, isso daí foi uma mudança na minha vida, essa questão de 1,5, 2x. Então, aqui a gente viu aqui hoje um pouquinho do perfil dominante. Alguém se identificou? Me conta aí. Alguém se identificou com esse perfil? Alguém tem esse perfil dominante correndo aí nas veias? Como é que é você ser dominante? Dominante, geralmente ele quer o cargo de diretor na empresa, ele geralmente quer o cargo de comando, né? Eu já falei aqui que ele tem uma decisão muito rápida, ele decide tudo de forma muito intuitiva. E aí, quem se identificou com esse perfil? Quem se identificou com o perfil dominante? Amanhã eu vou falar sobre o perfil influente. Amanhã eu vou falar sobre o perfil influente e assim, vai ser muito legal. Gente, quando a gente fala de perfil, é importante, eu sempre falo isso e falei no começo e vou repetir. Não existe perfil melhor, não existe perfil pior. O que existe é o seu perfil, tá? E você pode sim, você tem total liberdade para se adaptar, você tem total liberdade para ser aquilo que você quer ser, para trabalhar, para desenvolver os seus pontos fracos, ok? Débora, eu sou dominante, eu nasci dominante, como é que é? Eu posso mudar de perfil? Eu vou falar sobre isso na sexta-feira, mas assim, dificilmente a gente muda de perfil, tá? Se você fizer 10 análises de perfil comportamental, nas 10 você vai ser aquele mesmo perfil. O que pode mudar é a sua adaptação. Que eu falei aqui, né? A gente pode se adaptar e a gente deve se adaptar até para conviver bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu vou falar sobre isso ao longo da semana. Gente, beijo pra vocês. Giliel está falando aqui, eu quero tudo pra ontem. É isso aí, ó, já é um indicativo do perfil. Mas aí você pode ter outros perfis agregados, né? Não só o dominante, lembra que eu falei que você pode ter 2 até no máximo 3 altos, que é raro, mas acontece. Mas você pode ter 2. Eu desconfio que você tem 2. Vamos lá, gente. Ó, faça desse dia um excelente dia. E amanhã, 7 horas da manhã, eu tô aqui de novo com essa série de lives sobre perfil comportamental. E tá, assim, não dá pra você perder, tá bom? Beijo pra você, convida mais gente. Quem gostou aí, achou legal o assunto? Achou legal conhecer um pouquinho sobre perfil? Tem gente que nunca ouviu falar sobre perfil. Eu nunca tinha ouvido falar. Até 2015, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar e para mim foi uma grande descoberta. Ouvir, né, entender sobre o meu perfil. E depois eu vou contar aqui sobre os perfis aqui de casa, né, como que é. Gente, beijo para vocês e até amanhã. Beijo!